Oi, boa tarde. Então, nós vamos fazer correção agora da apostila de história, tá? Correções das páginas de 14 à página 18, tá bom? Então, vamos lembrar de fazer o Czinho nas correções e de iniciar, né, palavrinhas com letra maiúscula, caprichando na letrinha, tá bom? Então, na página 14, bem lá embaixo, abaixo da carta de Pero Vaz de Caminha, a primeira pergunta é: qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Primeiro nome este dado pelos portugueses, tá bom? Então, esse nome foi dado de Terra de Vera Cruz. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Esse trecho. Pero Vaz de Caminha observou à primeira vista que havia muito ouro no território? Não é isso, né? Quer dizer que Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. Então, é o segundo quadrinho. Vou marcar o Czinho de certo. Em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Então, lembra no videozinho que eu mostrei para vocês que o Monte Pascoal está localizado na Bahia. Então, toda a nossa história do Brasil, primeiramente, se iniciou naquela região, né, tá? Da Bahia, e ali foi descendo pela costa, indo para Porto Seguro, tá bom? Na página seguinte, nós temos: por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Por que eles queriam? Eles queriam mais riquezas, né? Que poderia ser mais metais preciosos, né? Ou produtos que fossem ajudar aí na comercialização, terras, né? Para poder, quanto mais terras, mais domínio o país demonstrava. E também fiéis para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, naquela época, simbolizava a cultura, né, ali dos europeus. Então, como a imposição da cultura era importante para mostrar a imposição que eles tinham perante o outro grupo, né, encontrado, então era importante a imposição de toda a cultura. Então, vestimenta, o jeito de se alimentar, a cultuação religiosa, que no caso desta época era da Igreja Católica. Por isso que sempre vai aparecer nesses princípios da história a Igreja Católica como coparticipação dessa colonização, tá? Então, ela foi uma das que ajudaram a essa colonização, porque era muito presente, tá, na cultura europeia da época. Na número 3, cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Então, quais eram os motivos? A madeira era de boa qualidade e dela se extraía um corante natural vermelho, usado para tingir roupas, e a cor vermelha era um símbolo de poder. Então a gente tem 2 motivos: comercialização da madeira, né, que era muito utilizada, né, fabricação de móveis, casas e muitos utensílios, e também na coloração do tecido vermelho, que era um tecido aí muito caro, né, e simbolizava riqueza. Então era símbolo de pessoas com imposição perante as outras, tá? Então, na página seguinte, aí eu coloquei aqui primeiro este quadrinho sem a resposta. Leia estes quadrinhos. A letra A vai ser marcar o X, certo? Mas antes de marcar o X da letra A, eu quero falar sobre os quadrinhos mesmo. Na letra B, lá embaixo, tá pedindo pra gente: numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento, uma atividade descrita não faz parte das ilustrações. Então, nós temos aqui uma atividade que não faz parte das ilustrações, tá? Número 1.
O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e a explorá-la. Qual dessas imagens aí está mostrando que o conhecimento dos povos indígenas foram passados para os portugueses para eles poderem compreender e entrar nas terras para poder explorar essas terras? Então, quando a gente percebe qual das imagens que eles estão conversando com os portugueses, é a segunda imagem, tá? Número 2. Os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar. Então é a primeira imagem aí, seria o número 2. A relação de amizade entre portugueses e indígenas tupinambá foi pacífica do início ao fim? Do início ao fim, a amizade entre os portugueses foi pacífica, eles não tiveram resistência, eles não se incomodaram com a presença dos portugueses? Ficaram felizes sempre com eles lá? Não, né? Então, a número 3 não está presente na imagem. 4. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus. Sim, no primeiro momento, eles fizeram esse trabalho. Então, por isso aqui nessa imagem está representando os indígenas, né? Pelo corte de cabelo e o jeito, cortando aí as madeiras. 5. Os indígenas também transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses. Então, aqui a gente percebe também que são os indígenas fazendo esse transporte. Então, a numeração vai ficar desta forma aí, né? 2, 1, 4 e 5. Aí, vocês fazem o Czinho. Na letra A, com base em sua leitura, responda as questões. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Que período foi esse? Foi o período anterior à chegada dos portugueses? As imagens que mostram só imagens antes da chegada dos portugueses? Só tem índios nessa imagem? Não, né? É um período posterior à chegada dos europeus? Sim, né? Olha a influência dos europeus conversando com o índio, cortando madeira, fazendo o carregamento. Então, é o último quadrinho. Faça aí o Czinho de certo, tá bom? Próximo. Desembaralhe as sílabas e decifre a palavra. Que palavra é essa? Embarcações. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? As embarcações. Os povos indígenas e os europeus. Os dois povos utilizavam as embarcações, tá? Pode ser tamanho diferente? Sim, porém os dois se utilizavam. Qual era a finalidade desses meios de transporte? As embarcações eram utilizadas para transportar pessoas, mercadorias de um lugar a outro. Então, as embarcações, ela tem vários tamanhos, porém ela tem essa finalidade de levar pessoas, mercadorias e fazer esse transporte de um lugar para o outro. Na letra C, retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Nas embarcações dos europeus. Então, se você retornar na página 6, que é a embarcação indígena, né? Que tinha lá por finalidade o quê? Transportar pessoas, né? Que era o que eles faziam. E a número 12, na página 12, a gente está observando que as embarcações dos europeus eram maiores. Então, isso facilitava o carregamento aí de mercadorias. Então, eram as embarcações europeias. 2. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. O lucro, primeiro, né, com a extração do pau-brasil, e outras riquezas, como o solo fértil, lembra que veio para plantar cana-de-açúcar, né, que permitia a plantação de diversos produtos. Aí, depois, eles vão aí descobrir a mineração, né, ouro, pedras preciosas, que vão fazer com que aí eles sim permaneçam na região. 3. Cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes. Qual que era o motivo? Os conflitos com os europeus e com outras etnias indígenas e a escravização. Então, por que levava eles a se mudarem? Escravização, que eles não concordavam mais ficar trabalhando para os portugueses. Então, eles começaram a ser escravizados. Então, eles não concordavam, fugiam. O conflito aí também,
né, pela imposição da cultura, então pela imposição de usar roupas, aprender uma língua, aprender a religião, aprender a se comportar como os portugueses se comportavam. Então, esse conflito levaram eles a se mudarem mais para dentro, né, fugirem para as regiões mais distantes. E conflito também com outros indígenas. Às vezes eles chegavam à região de outros indígenas e aí tinha um conflito, então eles tinham que buscar uma região onde poderiam ficar mais seguros, porque lembra que a gente falou que uma tribo indígena com outra muito diferente gerava também rivalidades, tá? Então, número 4. Leia as afirmativas e assinale as corretas. Os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro. Sim, essa alternativa é verdadeira, porque as estradas que aí colocou não são as estradas que nós estamos acostumados, mas sim eles tinham ideia por onde eles deveriam andar dentro da mata, tá? Os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas? Jamais, né? As viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa? Sim. Desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas? A partir do primeiro momento já teve mudanças na cultura, né? Então, essa não está certa. No Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Sim, devido a essa mistura de culturas, né? De regiões, de vários tipos de etnias indígenas. Então, por isso que o Brasil vai ter aí várias culturas dentro do mesmo país, tá bom? Então, assinale aí as alternativas corretas, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a professora e estou aqui, tá bom? Beijinho e abraço.